Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui nessa quarta-feira, mais uma vez, para trazer uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. Nós sempre buscamos a palavra de Deus para ver se a gente entende o que é que está acontecendo na nossa vida, como é que nós devemos reagir com fé diante das circunstâncias, dos obstáculos. Então, é com esse intuito, a palavra vem para edificar a nossa vida, vem para nos confortar, nos consolar. Então, que a palavra de Deus, nessa noite, ela toque no seu coração, que o Espírito Santo tenha a propriedade de aplicar essa palavra nas situações que você está vivendo na sua vida. A Igreja Nova Vida do Catete continua tendo cultos presenciais só aos domingos, às 9 horas da manhã com o pastor Rafael e às 19 horas com o pastor João Paulo. Nós continuamos aqui online às 11 horas da manhã de domingo e às quartas-feiras, como hoje, para aquelas pessoas que não podem vir à igreja por vários motivos, por decisões pessoais, por várias coisas. Então, esse é o nosso propósito, trazer uma palavra que traga encorajamento, que te alimente, que te fortaleça, que te revigore. E a passagem dessa noite está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, um texto bastante conhecido, quando Jesus foi ao encontro daquele paralítico no tanque de Betesda. E eu quero fazer um link, uma ligação aqui com as outras palavras que nós pregamos anteriormente. No Evangelho de João, capítulo 5, Jesus entra lá no tanque de Betesda e no versículo 6, Jesus viu um paralítico deitado e, sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar, Pai, que teu Santo Espírito, Pai, tenha liberdade para falar com cada um de nós. Obrigado por essa pessoa, Pai, que teve boa disposição de parar agora, de sossegar agora e ouvir a tua palavra. Que essa palavra não volte vazia, mas que ela cumpra o teu propósito na vida de cada um de nós. Meu Pai, que enquanto essa palavra estiver sendo pregada, pessoas sejam alcançadas pelo teu Espírito, curadas, libertas, restauradas, que haja salvação no coração daquele que hoje se encontra perdido, daquele que se encontra afastado, que ele se aproxime de ti outra vez. Abençoa, Pai, a ministração da Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é muito bom. No último domingo eu terminei a mensagem. Se você não assistiu e quiser assistir, é só procurá-la no YouTube, uma mensagem chamada Insistência. E você vai ter uma palavra que vai abençoar a sua vida. E eu contei no final da mensagem, nós estávamos pregando sobre o chamado de Moisés diante da sarça ardente, e no final eu contei a história daquela águia que foi criada no meio de galinhas. E ela era uma águia que estava absolutamente convencida que ela era uma galinha. Apesar dela se sentir estranha no meio das outras galinhas, melhor dizendo, apesar dela se sentir estranha no meio de galinhas,
ela se sentia diferente, porque o bico das galinhas era de um jeito, o dela era de outro. As asas das galinhas eram pequenas, delas eram grandes. Ela tinha garras, então ela via alguma coisa diferente, como se ela sentisse que estivesse fora daquilo ali, como se ela sentisse que ela não fizesse parte daquilo ali. Ela tinha dificuldades de se alimentar porque as galinhas ciscavam no chão e ela, com um bico muito grande, tinha dificuldade de se alimentar, mas ela andava ali no meio das galinhas e quando no final da tarde as galinhas entravam para o galinheiro e iam para o puleiro, a águia também dava um jeito de ir para o puleiro e ali ficava no meio das galinhas. Ela, como eu dizia, se sentia diferente, mas ela não sabia como mudar aquilo, ela não entendia, ali ficava, naquela situação. E ela ficou por ali. Às vezes a gente fala assim, né? Ela se sentiu numa situação assim, em como eu, por exemplo, eu falo muitas vezes isso na minha vida, em determinadas ocasiões. Eu digo assim, eu não moro em Niterói, o que eu estou fazendo nessa barca? Quando eu me vejo numa situação onde eu me sinto estranho, onde eu me sinto diferente, onde eu me sinto... Não é? Parece que eu estou fora do meu lugar, que eu estou fora do meu ambiente, que eu estou fora, né? Às vezes eu digo isso, o que eu estou fazendo aqui no meio disso? E essa situação dessa águia no meio das galinhas é interessante porque alguns de nós já passamos por experiências assim. Como dizia, o que eu estou fazendo aqui? Parece que eu estou fora do meu lugar, eu sou diferente dessas pessoas. Às vezes, queridos, até dentro da nossa família, a gente se sente às vezes estranho, diferente. Olha para a família, você se sente diferente da sua família. Até se pergunta, será que eu sou filho da minha mãe mesmo? Será que eu sou filho do meu pai? Será que eu sou dessa família? Às vezes nós passamos por situações assim, que a gente se sente diferente, que a gente se sente estranho. Eu não sou igual aos outros, os outros não são iguais a mim. Mas às vezes a gente, sem entender, ali permanece, ali continua. E essa águia, ela permaneceu no meio das galinhas até que um naturalista passou e chamou a atenção do fazendeiro de que havia uma águia no meio das suas galinhas. Talvez o fazendeiro tivesse já se acostumado, que nem se preocupava com aquela águia ali, né? Para ele já tinha se acostumado ali. E aí o naturalista, contando a história que eu estava contando, ele teve dificuldade de convencer a águia que não era uma galinha. Eu contei essa história na mensagem do domingo passado. Então, ele teve dificuldade de convencer aquela águia que ela não era uma galinha, que ela era a rainha dos pássaros, que ela era uma ave das alturas, que ela era uma ave das montanhas. E na lenda, na história, ela teve dificuldade de convencer. E nós usamos esse exemplo para falar, né? Tiramos de uma coisa lúdica, de uma história, de uma fábula, para trazer para a vida de Moisés, para falar da insistência de Deus em convencer Moisés que Moisés era capaz de fazer o que Deus estava pedindo a ele. Sempre que Deus fala, Deus pede alguma coisa. E Deus falou com Moisés. Só que Moisés, ele foi resistente. Ele não queria fazer o que Deus estava pedindo. E Deus teve que insistir 5 vezes. Usar 5 argumentos para convencer Moisés de que ele era capaz de fazer o que Deus estava pedindo para ele, que era enfrentar Faraó e tirar o povo do Egito
e levar para a terra prometida. No entanto, Deus teve que insistir com eles 5 vezes. Presta atenção. Tanto a história da águia, como Moisés, a águia era uma ave, Moisés era um ser humano, uma criatura. Ambos, eles tinham, como dizer assim, recursos que eles desconheciam, que eles não sabiam. A águia não sabia que ela era capaz de voar, de alcançar a altura. E Moisés, da mesma forma, 40 anos no deserto, já conformado com aquela vida de cuidando de ovelha, não é? Deus estava treinando ele ali, cuidando das ovelhas, treinando ele ali para cuidar do rebanho de Deus, do povo de Deus, não é? Mas como eu dizia, todos dois desconheciam. A águia desconhecia o potencial que ela tinha. Moisés também, ele desconhecia o potencial do que ele era capaz. A águia se julgava, estava convencido que era uma galinha. Moisés, por outro lado, me perdoe a comparação, queridos, mas é bem natural. Moisés, por outro lado, quem sou eu? Perdão. Quem sou eu? Quem sou eu para falar com o faraó? Manda outro no meu lugar. Eu sou duro de língua. Eu tenho dificuldade de me comunicar. Então, ambos, não é? Eles desconheciam coisas que eles eram capazes de fazer. A águia era absolutamente capaz de voar e de alcançar as alturas. E Moisés era absolutamente capaz de confrontar Faraó e libertar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Olha só, queridos, Deus olhando para nós, Ele sabe do que é que nós somos capazes. Ele sabe os recursos que a gente tem. O problema é que, às vezes, nós desconhecemos a capacidade que nós temos, a habilidade que nós temos, os recursos que nós temos. O que é que nós podemos fazer? Nós desconhecemos. E aí Deus, maravilhoso, amoroso, misericordioso, Ele traz circunstâncias, Ele traz desafios, Ele traz situações que vão colocar para fora todo o potencial que a gente tem dentro de nós, toda a capacidade que Ele mesmo colocou dentro de nós, toda a habilidade que Deus botou e que nós, às vezes, nós desconhecemos. Eu faço sempre essa pergunta, aliás, eu sempre conto essa história. Certa ocasião da minha vida eu passei por uma situação que até hoje eu me pergunto como eu tive coragem para enfrentar aquela situação. Talvez você também tenha uma aí. Uma situação onde você foi corajoso, onde você foi ousado, onde você, com medo mesmo, enfrentou o que tinha que enfrentar. E às vezes eu me pergunto, Roberto, quem era aquele? Que coragem, como é que você fez isso? Como é que você conseguiu? Então, às vezes, Deus permite, queridos, que a gente passe por situações, porque Ele sabe muito bem do que é que você é capaz de fazer. Ele sabe muito bem onde Ele pode te levar. Ele sabe muito bem como te dar vitória nessa situação. Ele sabe muito bem como te levar para um voo mais alto. Só quem não sabe? Nós. Nós é que não sabemos. Então nós às vezes somos que nem essa águia, convencida que era uma galinha, e que nem Moisés, eu sou duro de língua, eu não sei falar, manda outro, quem sou eu? Eu não tenho condições de ir para Faraó, e Faraó vai me perguntar quem mandou, eu não vou saber dizer, e não sei o quê. Então nós às vezes somos bem parecidos. E no caso desse paralítico, eu fiquei mastigando a mensagem, né? Eu faço assim, eu prego a mensagem, querido, e eu mastigo.
Não sei se na sua casa, quando faz um empadão, aquele empadão dura 2, 3 dias, tu vai cada vez, o empadão fica mais gostoso, que nem o bacalhau, né? O bacalhau da Páscoa. Você faz o bacalhau e o bacalhau, os dias vão passando, ele vai ficando mais gostoso ainda. E a palavra de Deus também, eu faço assim, eu fico mastigando ela, fico comendo ela outra vez. E eu fiquei pensando e o Espírito Santo me conduziu para esse paralítico, porque esse paralítico também acontece alguma coisa parecida. Não é igual, mas é parecido. Esse homem, há 38 anos, frequentava esse tanque, esse lugar que era considerado um lugar de cura. Né? Betesda significa casa de misericórdia. Chamavam com esse nome porque era um lugar onde diziam que a misericórdia de Deus se manifestava. Um anjo mexia nas águas e quem entrasse no tanque era curado. E esse homem aqui, ele tem um lado positivo e ele tem um lado negativo, igual a gente. Você tem um lado positivo, mas também a gente tem um lado negativo. O lado, vamos dizer assim, negativo dele. Ele há 38 anos estava ali, deitado, prostrado, desanimado, no seu leito, paralisado, sem opções, todo dia vivendo o mesmo do mesmo, o mesmo do mesmo, o mesmo do mesmo. A vida dele não tinha nenhuma oportunidade, nenhuma possibilidade, ele não via nada novo acontecer na vida dele. E, no entanto, esse homem tinha uma coisa positiva. Ele tinha constância no tanque. Ele estava no tanque. Apesar do problema dele que não mudava, não se resolvia, não encontrava uma solução, ele estava sempre, certamente alguém levava ele contava com o apoio de alguém, ele estava constantemente no tanque, porque no fundo ele tinha esperança de um milagre. No fundo ele tinha fé que um dia alguma coisa ia acontecer. Quantas vezes nós somos que nem esse paralítico? Estamos na igreja há anos e às vezes parece que é a mesma coisa, da mesma coisa, da mesma coisa, mas no fundo nós estamos ali porque nós temos fé, nós temos confiança em Deus, nós sabemos que querendo Deus tudo pode mudar, querendo Deus uma cura acontece, um milagre acontece. E é interessante que Jesus entrou ali e viu o homem. Ele percebeu, eu já falei isso aqui e falo outra vez, fé é uma coisa que se percebe. Deus hoje olhando para nós, ele sabe quem é que tem fé. Ele percebeu naquele homem, que aquele homem, apesar de 38 anos, ali, no chão, derrubado, caído, aparentemente desanimado, desmotivado, Jesus viu que aquele homem tinha fé. Tanto tinha fé que ele tinha constância em frequentar aquele lugar, em estar ali naquele lugar onde diziam que um anjo movia as águas. Então, como é importante a nossa constância, a nossa perseverança. A gente está no nosso lugar de oração, a gente está no nosso lugar de misericórdia, a gente está, não é como meu amigo pastor Isaquiel, que toda madrugada, 3 horas da manhã, está ele de joelho, orando por nós, orando pela igreja, orando por mim. Todas as 3 horas da manhã está lá pastor Isaquiel, ele não falta, ele já tem esse hábito. Está lá no Peru, no meio da selva amazônica, às 3 horas da manhã, orando e intercedendo por nós. Meu abraço especial para o meu amigo pastor Isaquiel, lá em Puerto Maldonado. Que Deus traga saúde, força, para você continuar sendo esse homem de Deus que você é, aí onde você está com a sua família. Então, Jesus viu, voltando para a mensagem, Jesus viu que aquele homem tinha fé. Jesus percebeu. Então, Jesus, quando ele olha para a gente, ele percebe.
E o Senhor Jesus, para provocar o que ele já tinha visto, o que ele já tinha percebido, ele perguntou para o homem: você quer ser curado? Vamos parafrasear. Você acredita que ainda você pode ser curado? Jesus provocou a fé daquele homem. Você quer ser curado? Você quer ver Deus agir na tua vida? Foi uma pergunta que, às vezes, nós também, para provocar fé nas pessoas, nós temos que perguntar: você acredita que Deus é capaz de te curar aqui, agora, nesse momento que nós estamos falando, conversando, trazendo a palavra de Deus? Você acredita que Deus, aí onde você está agora, Deus pode te curar? Qual é a resposta que você dá para Deus? Diga um sim. Diga que crê. Você quer ser curado? Quero. Você quer ser liberto? Quero. Você quer ver um caminho aparecer onde não tem caminho? Sim. Diga sim, não é? Era a resposta que esse homem devia ter dado para Jesus, né? Porque era a resposta que Jesus estava esperando dele. Essa pergunta, eu digo, ele faz para nós também hoje, nas nossas caminhadas. Alguns de nós aqui também estamos peregrinando, querido. Dia após dia, aguardando o milagre, dia após dia, aguardando uma solução, uma resposta. E é uma pergunta que a gente pode acrescentar aqui, né? Porque Jesus, você quer ser curado? Uma pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos, porque a palavra é para a gente contextualizar e trazer para a nossa vida, né? Na nossa jornada, o que é que hoje eu preciso de cura? O que é que eu preciso de cura? Ou vou falar de uma outra maneira, o que é que hoje me mantém paralisado? O que é que hoje mantém a minha vida parada, travada? Parece que eu ancorei em algum lugar. O que é que hoje me mantém numa dinâmica que nem desse homem? Todo dia o mesmo do mesmo, o mesmo do mesmo, sem opções, sem alternativas, sem novas possibilidades, sem uma oportunidade, não é? Aqui no caso era uma doença, e no nosso caso também, alguns de nós, hoje talvez você esteja parado, paralisado por uma doença, talvez seja um conflito de família, um conflito conjugal, talvez seja um problema financeiro, talvez seja um desemprego, talvez seja um estado de tristeza por uma perda que você sofreu. Mas uma pergunta, porque essa pergunta que Jesus está falando que é ser curado, ele está fazendo para nós também. Qual é a situação que você hoje vê que você ficou paralisado, que você está travado? O que é que na tua vida não está indo para frente? O que é que na tua vida parece que estacionou? Parece que travou? Parece que não muda? Parece que continua a mesma coisa todo dia? Essa é uma coisa que a gente precisa trazer, acolher isso dentro de nós para poder responder ao Senhor Jesus, porque Ele está perguntando. Para nós que também temos fé, você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ver uma porta se abrir? Você quer ver uma mudança nesse estado de coisas? Repara, queridos, eu disse que tinha alguma semelhança. Alguma, né? O paralítico, em vez de se interessar pela pergunta de Jesus, porque Jesus falou de cura, e ele era um homem doente há 38 anos, era para esse homem se interessar pela pergunta de Jesus. Mas em vez dele responder, sim, eu creio, como outros responderam, não é? Outros
responderam imediatamente: sim, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Ele não, ele deu desculpas, ele deu justificativas. Ele disse do porquê que ele estava naquela situação, que ele não tinha ninguém. Ele não tinha ninguém que lhe apoiasse, que lhe desse ajuda, que colaborasse com ele. Ele era uma pessoa que ninguém lhe dava oportunidade em nada. Ele era uma pessoa que não tinha novas possibilidades nunca. Estou parafraseando aqui, querido, para aplicar isso na nossa vida. Embora parecesse que ele queria a cura, porque ele estava num lugar de cura, e ele tinha constância, ele tinha assiduidade, ele tinha frequência naquele lugar de cura, mas parece que dentro dele ele estava convencido que ele não podia ser curado, que ele não tinha capacidade, que ele não tinha uma oportunidade, porque sempre alguém entrava na frente dele, sempre ele ficava para depois. Então, por um lado, bem parecido com a gente, nós temos fé de um milagre, fé de uma cura, fé de uma libertação, mas por outro lado, por outros motivos, por várias circunstâncias, esse homem aqui tinha uma história, 38 anos paralítico, não é? Por outro lado, para ele isso era algo praticamente impossível, ele ser curado. Então a gente às vezes esse paradoxo. A gente tem fé por um lado, mas por outro lado a gente não acredita. A gente está na igreja recebendo a oração, mas por outro lado dentro de nós parece que a gente está convencido que o milagre não é para mim. Está convencido, não, eu já tentei várias vezes, eu já fiz vários tratamentos, eu já fiz várias coisas. A gente está convencido de que aquilo não é para nós. Então nós vemos aqui, nesse paralítico, uma pequena semelhança com Moisés e com a história da águia. Todos os três, vamos dizer assim, a águia, Moisés e esse paralítico, e talvez alguns de nós, todos os três estavam convencidos que eles não podiam fazer o que Deus estava pedindo. No caso, o naturalista pediu para a águia voar, Moisés, Deus pediu para ele enfrentar Faraó, e aqui Jesus vem: você quer ser curado? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Quer dizer, todos os três, eles achavam que eles não tinham recurso e condições de fazer o que Deus estava pedindo, que eles não podiam fazer. Moisés disse: quem sou eu? A rainha das aves, a águia, quando o naturalista falou para ela: voa, 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 ela foi para o chão. E envergonhado que não conseguia voar, foi para o puleiro. Ela estava convencida que ela era uma galinha. E esse paralítico aqui, queridos, apesar de estar num lugar de cura, ele estava convencido, se podemos dizer assim, que essa cura não era para ele, que ele não ia ter oportunidade ali naquele tanque, que aquelas águas nunca iam se mover a favor dele, porque outra pessoa ia entrar na frente, outra pessoa ia pegar o que seria para ele. Então, apesar dele estar na igreja, por outro lado, ele não acreditava. Quanta gente assim, ó, está na igreja, mas não acredito mais em milagre nenhum. Eu não acredito, não. Eu vou à igreja porque eu tenho que ir à igreja, mas eu não acredito em milagre, eu não acredito mais em cura, não acredito mais em livramento, em libertação, né? E Jesus, vendo, percebendo esse homem, disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Presta atenção, uma coisa que eu gosto sempre de falar. Deus fala, mas quando ele fala, ele pede alguma coisa. Presta atenção. Jesus disse: levanta-te. Jesus não foi lá, segurou o braço dele, não mandou todo mundo levantar ele, não. Jesus disse: levanta-te. Toma o teu leito e anda.
eram ações, queridos, que quem teria que fazer era o paralítico. É aí, querido, que a fé faz toda a diferença. A pessoa que tem fé, mesmo ela achando que ela não pode, mesmo ela achando que ela não tem condições, que ela não tem a capacidade, ela, pela fé, ela se levanta. Pela fé, ela pega o seu leito. Pela fé, ela anda. A fé remove montanhas. A fé muda qualquer situação que você está enfrentando hoje. Sem fé, você continua deitado. Sem fé, você continua derrubado. Sem fé, você continua desanimado. Mas com fé e acreditando em Deus, você se levanta, você pega o seu leito e você anda. Então, queridos, vamos trazer essa palavra para a nossa vida. Vamos trazer isso para nós, porque a gente está vivendo hoje. Do que é que te convenceram que você não é capaz? Eita! Né? Do que é que a vida, às vezes até a família, até familiares, até pessoas religiosas, já te convenceram que você não é capaz, que você não tem essa habilidade, que você não pode. O que é que a vida já te convenceu que você não pode, porque você já tentou várias vezes e não conseguiu? Deus teve que tentar 5 vezes com Moisés para botar ele rumo a Faraó e a terra prometida. E às vezes nós estamos convencidos que a gente não pode, por quê? A gente já tentou antes e não deu certo. Vai ver que esse paralítico aqui já tinha tentado, já tinha tomado muito banho d'água e milagre nenhum aconteceu e nada aconteceu. Uma outra pergunta que a gente pode se dar, se fazer, olhando para esse texto, é que desculpas eu estou dando para Deus, ou para as pessoas, ou para mim mesmo, que eu tenho que continuar nesse estado que eu estou, que eu tenho que continuar nesse cativeiro, que eu tenho que continuar nessa prisão. Às vezes nós damos desculpa para nós mesmos, não, você tem que ficar aí porque às vezes culpa, condenação, acusação, às vezes é gente botando o dedo em você, diz, não, você não pode, não, você não é capaz, não, né? Então, às vezes, nós também, há uma situação que Deus quer mudar, mas quem tem que provocar essa mudança, primeiro, Jesus aqui foi atrás do homem, o homem não chamou ele, mas Jesus viu fé nele, Jesus foi ao encontro dele. Só que esse homem, ele tinha fé, tanto tinha fé que ele tinha constância de estar ali todo dia. Ele tinha assiduidade, ele ia, ele frequentava a casa de misericórdia, ele estava ali. Então ele tinha fé. Mas por outro lado, queridos, quando a coisa demora muito, a gente já começa, a gente tem um outro lado, né? Todo mundo tem dentro de si, né? Um lado que é positivo, que é corajoso, que é ousado, que vai para frente. E todo mundo tem dentro de si um lado que é medroso, que é tímido, deixa como tá, não é? Então, às vezes, a gente dá desculpas para Deus, a gente dá desculpa para Deus para não fazer o que Deus está pedindo. A gente dá uma boa justificativa, não, Roberto, você não pode fazer isso, afinal de contas, pandemia, afinal de contas, você agora é fator de risco, tem fator de risco, você é da faixa perigosa, afinal de contas, então aí a gente fica paralisado, fica amarrado, fica aprisionado, e Deus diz, levanta-te, toma o teu leito e anda, vai fazer o que você tem que fazer, homem. E aí a gente dá desculpa para Deus, a gente dá desculpa para nós mesmos, a gente dá desculpa para a família. Não, não posso fazer nada, não, eu não posso tentar nada, não, agora não há nada para fazer. E às vezes as desculpas que nós damos é para continuar naquele estado, para continuar
naquela condição. Foi por isso que Jesus perguntou, já vou terminar, foi por isso que Jesus perguntou se ele queria ser curado. Porque uma cura, querido, transforma a vida da gente, muda tudo na vida da gente. E tem gente que não quer ser curada, não. Quer continuar conformada do ladozinho do tanque de Betesda, esperando a água se mover, um anjo aparecer, não quer ser curado. Porque se for curado, vai ter que trabalhar. Se for curado, vai ter que agir. Se for curado, vai ter que carregar o seu leito. Se for curado, vai ter que mudar muita coisa. Então tem gente que não quer ser curado, não. Estou falando isso como médico, querido. Um paciente que ele não quer ser curado, porque se ele for curado, ele perde a pensão. Ele perde o seguro, ele perde o INSS. Estou falando de coisas que eu vivi. Então, querido, aí, aqui entre nós, você quer ser curado? Você quer ver essa situação mudar? Você quer ver um milagre acontecer? Então para de ficar dando desculpa, justificativa e faz o que Jesus está mandando. Levanta-te, primeira coisa, se levantar. Sai da cama, sai do sofá, chega de assistir série, chega de assistir filminho. Que coisa mais insuportável ver filminho, ver um filminho. Deus me livre. Vai trabalhar, levanta, pega teu leito, anda, faz o que você não sabe que tem capacidade de fazer. Queridos, a águia não sabia que ela era capaz de voar. Moisés não sabia que ele seria capaz de confrontar Faraó e muito mais conduzir o povo à terra prometida. E eles fizeram. E esse paralítico aqui, hoje a medicina até explica isso aqui, sabia, querido? Como assim um homem paralítico? Pela fé, querido. O ser humano ele tem uma força, ele tem um vigor, se ele tem fé, ele levanta. Quanta gente aí, queridos, filme aí que a gente assiste, evangélico, de gente que superou, que não ia poder andar, que nunca mais ia sair do leito, que nunca está aí vivendo, trabalhando. Então, vou terminar, essa palavra é para você que está vivendo aí um momento de desafio, de luta. Deus quer que você veja que você é capaz de fazer além do que você acha que você é capaz. Que você é capaz de fazer muito mais do que você julga que você é capaz de fazer. Que você é capaz de se levantar, se livrar dessa enfermidade, se livrar dessa doença e ter saúde outra vez para servir a Deus e para servir as pessoas. Nós somos capazes. A fé remove montanhas. A fé opera milagres. A fé faz o impossível acontecer. Certa ocasião, aquele pai foi pedir ajuda. Ele disse, olha, teus discípulos tentaram, mas não conseguiram nada. Se o Senhor puder, se podes fazer alguma coisa, aí Jesus disse, podes? Se eu posso? E ele devolveu para o homem, tudo é possível ao que crê. Você crê, meu irmão? Você acredita em Deus? Acredita no milagre? Né? Talvez você, como esse homem, 38, olha só, Moisés estava 40 anos no deserto. Achava que a vida dele já tinha dado o que tinha que dar. Esse homem, 38 anos no tanque. Aquela águia, sabe Deus quanto tempo que ela já estava naquele galinheiro. Mas foram pessoas, não é? Verdadeiras e pessoas criadas aqui, pessoas não que a águia não é pessoa, mas é uma criatura de Deus, que fizeram coisas que nunca imaginaram que iam fazer. Então, muda a tua visão desse momento que você está vivendo. Hoje Deus é capaz de levar por você por caminhos que você nunca imaginou. Que o Espírito Santo aplique essa palavra da melhor forma, ele é soberano, ele pode aplicar essa palavra na situação. A pergunta que eu digo não é do que você quer ser curado,
O que é que te mantém paralisado? Só para você, né? Qual é a desculpa que você está dando para Deus para não fazer, para não se levantar, para não sair dessa situação? Coloque essas coisas diante de Deus, porque eu quero orar e o Deus do impossível, o Deus dos milagres, Ele vai ouvir a nossa oração e vai fazer até além do que a gente crê, imagina ou pede. Tá bom? Aí no seu lugar, abaixe sua cabeça. Pai querido e amado, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Alguns de nós nos identificamos, Pai. Já ficamos convencidos que não há mais saída, que não há mais solução, que não há mais cura, que não há mais milagre. Às vezes o tempo nos convence disso, às vezes pessoas nos convencem disso e a gente não acredita e aí justificamos, botamos desculpa para o milagre não acontecer. Então, meu Pai, eu coloco diante de Ti, na Tua frente, Pai, essa pessoa por quem eu estou orando, por quem eu estou intercedendo. Essa pessoa, quem sabe, está há um longo tempo aguardando um milagre, aguardando o Teu mover, o mover das águas. Essa pessoa que se vê sem opções, sem alternativas, a vida dela parece que está paralisada, está travada, não vai para lugar nenhum. Eu quero orar, Pai, por essa pessoa, por essas pessoas, abençoa essas vidas, que elas sejam curadas, libertas, restauradas e que elas encontrem com fé na obra de Jesus Cristo e com ações de fé. O paralítico, ele teve que se levantar, teve que tomar o seu leito e andar. Tem coisas que talvez o meu irmão, ele próprio tem que fazer para ver o milagre acontecer. O Senhor está ao lado dele, o Senhor está perto dela, com ela, mas dá força para essa criatura, Pai, se levantar, tomar o seu leito e andar. Dá força para o meu irmão, a minha irmã, Pai, não ficar só na fé, mas numa fé que age, numa fé que se movimenta, numa fé que faz coisas acontecer. A fé sem obras, ela é morta. Então, que ele tenha coragem para fazer aquilo que o Senhor está pedindo para ele fazer, aquilo que o Senhor está desafiando ele a fazer, e que ele veja um grande milagre, uma grande maravilha na vida dele, na sua família, na sua casa. Eu abençoo a vida dele nessa hora no nome de Jesus. Amém. Deus é muito bom, graças a Deus. Que o Espírito Santo ele possa, né? Isso aqui é um alimento para você mastigar, 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 não é? Aplicar na sua vida, trazer para a sua vida. Não é? O que é que Deus está pedindo para você fazer que você não está fazendo porque você acha que você não é capaz? Tenha fé, meu irmão, e haja. Fé sem ação é uma fé morta. E a fé, ela está no teu coração para você até remover montanhas. Amém? Foi muito bom passar essa noite, que você tenha um resto de noite debaixo das bênçãos de Deus. Lembrando que você que domingo, aliás, amanhã Maria José vai estar compartilhando uma palavra. Sexta-feira, pastor João Paulo. Sábado, geração do reino aí, jovens do reino. Domingo, às 9 horas da manhã. Não se esqueça, o culto domingo de manhã é às 9 horas da manhã. E à noite é às 19 horas. E às 11 horas eu fico aqui esperando por você. Tá bom? Fique na paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.